Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira e hoje eu estou fazendo aqui um vídeo que é meio que uma parte 2 de um vídeo que eu fiz recentemente, que é um vídeo que eu vou mostrar aqui para vocês. Se você não viu esse vídeo, veja. É um vídeo que está interessante, embora seja bem curtinho, ele está um vídeo bem interessante. É um vídeo onde eu faço uma pergunta, algumas perguntas para quem é católico, ok? No vídeo eu questiono por que os católicos, eles não respeitam a Bíblia, não respeitam o ensino bíblico. Por que eles, inclusive, dizem ser os donos da Bíblia, né? E que não existiria Bíblia se os católicos não tivessem confeccionado ou aprovado os livros e tal. O que já é uma outra grande mentira. Mas no vídeo eu questiono mais ou menos o seguinte, ó. Vocês têm a Bíblia. Beleza, vocês têm a Bíblia, vocês se consideram cristãos, vocês se consideram os únicos cristãos verdadeiros, vocês dizem que não há salvação fora da Igreja Católica, mas a minha pergunta é, por que vocês têm uma consideração por Maria, uma devoção, uma veneração por Maria, que não é ensinada na Bíblia? Porque se você for observar, os apóstolos não tinham a consideração por Maria que os católicos hoje têm. Então, da onde veio esse ensino? Da onde que veio esse comportamento? E óbvio que aqui eu não estou dizendo que Maria tem que ser desrespeitada, porque sempre tem aquela galera que fala, mas Maria não pode ser desrespeitada. Lógico, Maria era uma mulher, um ser humano, é a mãe do meu Senhor Jesus, e óbvio que ela tem que ser uma mulher respeitadíssima. E o meu argumento não é esse, eu não estou desprezando Maria. A minha pergunta no vídeo era, da onde veio essa devoção que a Igreja Católica tem e os primeiros cristãos não tinham? E também questiono coisas como, por que os católicos usam imagem na adoração? Embora eles jurem de pé junto que eles não adoram a imagem, o que é muito estranho, já que eles se curvam, eles oram, eles rezam, eles choram, eles pegam o santo e põem de cabeça para baixo, eles levam o santo para tudo quanto é lado, eles têm uma consideração por aquela imagem, como se aquela imagem tivesse algum poder místico e tal, sendo que a gente sabe que quem ouve a oração é Deus, a gente deve orar a Deus em nome de Jesus e não em nome de santo. A gente sabe que essas pessoas, por mais maravilhosas que elas tenham sido, elas estão mortas, elas não podem ouvir nossas orações. A Bíblia não fala que existe alguém intercedendo por nós diante de Deus que não seja Jesus Cristo. Então, ou seja, eu questionei essas coisas. E aí, um católico, ou pelo menos alguém que se apresenta como católico, se propôs a responder essas questões. Só lembrando que eu fiz essas perguntas e eu queria uma resposta bíblica. Bíblica, ou seja, aonde está na Bíblia o respaldo, a base que vocês usam para justificar esse comportamento, essa religião, esses rituais, essas cerimônias, essas coisas todas. Porque aqui nesse canal nós não temos o objetivo de exatamente criticar as religiões, mas de questionar as religiões que se dizem cristãs e não fazem o que a Bíblia ensina. A gente entende, eu entendo que a Bíblia é o manual do cristão, ou seja, qualquer ensinamento para um cristão, ele está ali na Bíblia. E eu ainda levo em consideração muito aquilo que Paulo falou, que foi, não vão além do que está escrito. A partir do momento que uma religião que se diz cristã começa a adotar comportamentos, cerimônias, rituais, doutrinas que não estão na Bíblia, ela está indo além do que está escrito. Ela está fugindo dali. E aí esse rapaz se propôs a me responder. E aí eu vou ler a resposta dele para vocês e vocês vão analisar junto comigo a resposta dele. O nome dele é Vini Gabriel. E ele responde assim, boa noite a todos, meu nome é Vinícius Gabriel e sou católico. Vou respondendo suas dúvidas com o passar do vídeo. Primeiro, você afirma que a Bíblia possui um conjunto de ensinamentos que católicos não seguem. Resta saber quais são esses ensinamentos. Já que você não deixa claro no vídeo, eu deixei claro no vídeo quais são os ensinamentos que eu considero errados, né? Foi justamente essa questão de Maria, essa questão de uso de imagens, foi basicamente isso. O vídeo eu fiz originalmente para o TikTok.
E no TikTok não é muito legal quando você faz um vídeo muito grande, igual quando você faz aqui no YouTube. Então eu fiz alguns questionamentos, que foi basicamente devoção a Maria e uso de imagens na adoração. Então eu deixei claro qual era a minha dúvida e eu queria uma resposta bíblica baseada nisso. Então, ou seja, eu deixei sim claro. Segundo, a devoção mariana foi passada de geração em geração na Igreja Católica através dos bispos e doutores, pelos cristãos primitivos da época. Inclusive, eles praticavam e dedicavam oração para a Virgem Santíssima. A prova disso é que teve um achado por arqueólogos, inclusive um achado onde depois ficou sob a posse de uma igreja protestante, um papel ou epístola antiga que continha uma oração para Nossa Senhora, mostrando que, de fato, era uma devoção bastante comum entre cristãos. Então, ou seja, aqui já tem um erro histórico, porque se os cristãos primitivos tinham a mesma devoção a Maria que os católicos têm hoje, se os primeiros cristãos já faziam orações a Maria, já tinham a mesma consideração que se tem hoje, ou seja, isso foi passado de geração em geração, por que não está na Bíblia? Por que está fora da Bíblia? Por que essa tal epístola não foi colocada ali, não é citada por Pedro, Paulo, Judas, João? João, ele escreveu a última epístola dele no ano 98 depois de Cristo. Então, ou seja, já estava ali bastante tempo. O João, ele já estava bem idoso. E João, ele não cita Maria. Ele não faz nenhuma oração a Maria. Ele não ensina nada disso. Então, ou seja, aqui já está indo além do que a Bíblia ensina. Porque, beleza, foi passado de geração em geração? A partir de quando? Essa epístola é de quando? Não tem essa informação. Então, ou seja, se ela é de depois do primeiro século, ou seja, depois do ano 98, aí a gente já tem um problema. Por quê? Porque a última epístola foi escrita no ano 98 depois de Cristo. Oficialmente, inspirada, contém ensino bíblico. E essa epístola aqui não está aqui. E outra, não podemos esquecer de alguns versículos da Bíblia onde o anjo Gabriel diz que Maria é plena de graça, onde Maria diz que muitos me proclamaram bem-aventurada, e que pede para dar honra às pessoas de honra. Sim, a Bíblia realmente mostra isso, mostra anjo falando que Maria era cheia de graça, Maria dizendo que ela seria reconhecida durante as futuras gerações, mas ela é. E ela realmente é uma mulher cheia de graça, porque afinal de contas ela recebeu no seu ventre o Filho de Deus. Mas onde nessas passagens a gente vê a devoção ou veneração a Maria como os católicos têm? Nenhuma. Então, ou seja, a partir do momento que eu sigo o ensino ou o costume de ter respeito por Maria, pelo fato dela ser uma mulher que é a mãe do meu Senhor, beleza, é do mesmo jeito que eu respeito a mãe dos meus amigos, a mãe das pessoas que eu conheço. Todas as mães, é uma mulher, é uma mãe, obviamente que ela tem que ser respeitada. Mas por que ela tem que ser venerada? A Bíblia não está dizendo isso. Terceiro, por que vocês têm tanta consideração por Maria? Eu te respondo com uma outra pergunta. Por que não temos que ter consideração? Tenho certeza de que você vai retrucar dizendo, porque só Jesus salva, e de fato você tem razão. É nisso que nós católicos acreditamos. Não estou aqui para discutir isso, mas precisa entender uma coisa. Maria é literalmente a mãe de Deus. Pô, galera, não dá nem para levar a sério um negócio desse. Primeiro que ele fala assim, por que ela não tem que ter consideração? Eu não disse isso. Segundo, como que Maria é literalmente a mãe de Deus, se Deus foi quem enviou Jesus para a terra, ou seja, Jesus foi enviado para o ventre de Maria através de uma vontade de Deus. Como é que Maria é literalmente a mãe de Deus? Isso é impossível. Deus já existia em tempos imemoráveis, ou seja, Deus ele não tem começo nem fim. Como que um ser humano, Maria, pode ser literalmente a mãe de Deus? Eva gerou o pecado no mundo e Maria gerou a salvação. Não, a salvação foi gerada por Deus. Através de Maria, Jesus nasceu. Mas Jesus já era prometido em gerações muito anteriores. Ou seja, Jesus já existia antes de Maria. Provavelmente, se Maria não tivesse existido, Deus teria usado o ventre de outra mulher. Ou seja, independente de Maria, a salvação já existia.
Essa era a fé dos primeiros cristãos, passada de geração em geração, que depois foi formulada pela sã doutrina. Entende? Não. Ou você acha que os cristãos do primeiro século estavam errados? Não, muito pelo contrário, eu acho que eles estavam muito certos. Quarto, por que criar uma doutrina de virgindade perpétua de Maria e da ascensão de Maria ao céu? Vi que no final do vídeo você disse que recebemos alguma outra revelação. Na verdade é isso que estou explicando. Nós católicos não temos como base de fé apenas a Bíblia, mas sim a mesma, a tradição oral e o magistério. Ou seja, a Igreja Católica foi além do que está escrito. Eles, além da Bíblia, eles têm uma tradição oral que não está registrada em lugar nenhum. E só lembrando que a própria Bíblia, ela tecnicamente foi uma tradição oral que virou escrita e virou um documento que persiste até hoje. Mas a tradição oral da Igreja Católica, ela se perdeu, ela está escrita, ela começa a partir de quando? Por que que ela não está registrada na Bíblia? Por que que Paulo, Pedro, os apóstolos que escreveram ali, Lucas, por exemplo, por que que eles não falaram dessa tal tradição oral? Por que que eles não falaram assim, galera, ó, o que a gente escreveu é oficial, só que o que a gente escreveu é acompanhada do magistério e da tradição oral. E tipo assim, tinha um gravador? Não tinha um gravador, gente. Então a tradição oral ela também tinha que ser registrada de alguma forma. Então, como virgindade e a ascensão de Maria é um ensinamento oral, vou me abster de explicar, já que sei que vocês não aceitam. Realmente não aceitam. Então, pessoal, basicamente a resposta dele foi essa. E eu vou trazer aqui um vídeo que inclusive foi interessante, porque esse aqui é um comentário. E logo depois uma outra pessoa comentou dando respostas bíblicas. Isso inclusive me ajudou bastante, porque eu ia dar uma resposta bíblica do porquê que toda essa argumentação que a gente fez, ela não pode ser aceita. E aí alguém foi lá e comentou e dando uma resposta totalmente bíblica, refutando todas essas respostas desse católico, e eu vou trazer isso num terceiro vídeo. Então, deixem os seus comentários, acrescentem aí o conhecimento que vocês têm de Bíblia e vamos lá, pessoal, vamos alertar os católicos e as pessoas de todas as religiões de que a fonte do conhecimento, a fonte de entendimento que a gente tem é a Bíblia. E qualquer coisa que passar disso deve ser considerado maldito e a gente não deve ir além do que está escrito. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!